Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar. Hoje, eu confesso para vocês que eu não ia fazer vídeo, porque esse negócio de os jogadores terem pedido para jogar na Vila, nas quartas de final, é um assunto que sinceramente eu não gosto de ficar muito entrando no debate, porque tá balançando o celular aqui pra caramba, não estranhe. É um assunto que eu não gosto de ficar entrando muito em debate, porque isso já acontece faz tempo, todos os jogadores, e isso aí eu já acho até que é um negócio, eu ouvi muita gente falando, o jogador quer mandar, às vezes até mas eu acho que isso muda elenco, entra, sai elenco e continua a mesma coisa. Acho que sim, eles têm que acatar o que o presidente mandar, a diretoria. Acho que eles também têm o direito de pedir ou não, enfim. Mas, enfim, não queria, já tô falando até demais desse assunto, não queria ficar entrando nesse debate. Então não ia fazer vídeo, ia deixar para amanhã, só que aí apareceu para mim na timeline lá do Twitter, o X, né? Esse tweet da Nájila Luz, que tem o canal dela também no YouTube, sobre jogadores, né, que jogaram no Santos e você não lembrava, né? E aí o meu amigo Caio Rucilo respondeu com esse, do Careca, que inclusive é quem está na silhueta da thumb. O Careca jogou no Santos e eu falei, caramba, é verdade, o Careca eu não vi, quer dizer, eu já era nascido, mas eu não vi, eu não acompanhava futebol na época, né? Até porque eu tinha 1 ano, mas enfim, ele jogou no Santos, o Careca que foi um grande craque do futebol brasileiro, é claro. Eu já sabia disso, de ler depois, né? Assistir vídeos, claro, mas não lembrava, confesso que não lembrava. Aí eu falei, bom, vou citar um pouco da passagem do Careca e vou falar alguns jogadores, não necessariamente craques, nenhum deles nem chegou perto da habilidade do Careca, claro, mas 3 jogadores que foram interessantes, entre aspas, que passaram por aqui, seja pela curiosidade, pelo que aconteceu depois com eles, enfim. Mas vamos lá, falando do Careca. Careca chegou no Santos já no final da sua carreira, né? A ideia, inclusive, era ele encerrar a carreira aqui. Chegou para o Campeonato Paulista, para o Santos, em teoria, encerrar a seca, né? Por que eu faço entre aspas, né? Porque a seca de títulos títulos importantes durou até 2002, né? Quando o Santos conquista o Brasileirão. Mas em 97 o Santos conquistou o Rio-São Paulo, né? Antes da chegada do Careca, até o Santos ganhou o Rio-São Paulo, que era O Rio-São Paulo na época era tipo o que é o estadual hoje, não valia muita coisa. Mas enfim, o Santos foi campeão, segundo o Flamengo, inclusive. A final aconteceu 6 de fevereiro de 97 e o Careca chega depois disso. O Paulista começa em fevereiro e vai até junho, né? Enfim. Mas ele só joga o Paulista pelo Santos, que a ideia do Santos era montar um time para ser campeão, acabou não conseguindo. Inclusive a despedida dele, do Careca e do Santos no campeonato é um 4-0 sobre o Palmeiras, que os dois já não tinham mais chance de nada. O Santos vence por 4-0, o Careca faz um dos gols, encerrando a passagem dele de 9 jogos só e 2 gols marcados, né? Passagem ruim. O outro gol foi no 5-0 sobre a Portuguesa Santista, que na época jogava a primeira divisão, claro. Ele veio pra cá, depois da passagem, já, como eu disse, final de carreira, ele vinha do Caxias Reysol, ele já tinha passado pelo São Paulo, já tinha feito história no Guarani, no Napoli, perdão. Eu ia falar, em Nápoles ele é Deus praticamente, junto com o Maradona, né? Eles ganharam Copa da UEFA, Campeonato Italiano, enfim. Chega aqui, como eu falei, depois de uma passagem do Caxias Reysol, jogou pouco tempo. Ele era torcedor do Santos, tá, de infância, o Careca era realmente torcedor e veio com essa expectativa de jogar aqui, ser campeão paulista e aposentar, né? Aí, depois disso, até ele para de jogar, né? Quando acaba o Campeonato Paulista, ele não joga mais pelo Santos, ele não joga mais por nenhum clube um tempo. Em 99, ele volta da aposentadoria, né? Para atuar pelo São José, do Rio Grande do Sul. O São José disputa o Campeonato Gaúcho, claro, jogou alguns jogos lá, parou de novo e depois voltou para jogar pelo Campinas, que estava na A3. Eu não sei se o Campinas ainda está em atividade hoje, eu confesso. Eu não fui pesquisar isso. Mas na época jogava A3, o Campinas, e ele era proprietário, né? Co-proprietário, um dos proprietários, diretor, enfim. E aí depois ele parou de jogar, realmente, o Careca. Então, é curioso, né? Porque é um cara que já chegou no final de carreira, né? Mas eu ia falar, outros jogadores craques que passaram pelo Santos também não tiveram sucesso, né? E foram grandes jogadores, o Edmundo, por exemplo, o Rincon, quem mais? O Miller até foi um pouco melhor, mas enfim, grandes jogadores que em carreira de seleção, grandes clubes e tal, e no Santos não foram tão bem. Mas, enfim, então,
Basicamente era isso, essa parte. E aí eu vou citar alguns que talvez vocês não lembrem que jogou aqui. O primeiro deles é o Tcheco, que é o meia que jogou muito tempo no Grêmio depois, inclusive foi vice-campeão da Libertadores de 2007. Ele tá naquele time do Grêmio que elimina a gente na semifinal de 2007. Foi ídolo do Coritiba também, enfim. O Tcheco era um jogador que eu gostava particularmente, mas no Santos não jogou nada. Jogou aqui em 2005, emprestado, né? E não deixou saudade, passou por aqui, foi embora. Mas eu acho que muita gente não lembra que o Tcheco jogou por aqui. Outro jogador é o Luciano Henrique. Esse certamente muita gente não lembra. Ele jogou aqui em 2006, mas ele sai antes do título do Campeonato Paulista, por exemplo. Ele foi emprestado para a Coreia, eu acho. Coreia. Depois ele vai para o Sport. Depois o Sport compra ele em definitivo. E aí, no caso do nome dele, é curioso por isso, né? Ele não jogou nada aqui, jogou muito pouco, poucas partidas também. Mas no Sport ele faz um gol que o torcedor santista certamente comemorou muito, que é o título da Copa do Brasil de 2008 sobre o Corinthians, né? Ele faz o segundo gol da vitória do Sport. O Sport, lembrando, perde pro Corinthians por 3x1 aqui no Pacaembu. E lá na Ilha do Retiro vence por 2x0, o gol do Carlinhos Bala e gol dele. Eu lembro que eu tava assistindo esse jogo na época. E até meu padrinho corintiano, liguei para ele para provocar ele depois do jogo, ele não me atendeu. Mas enfim, Luciano Henrique faz o gol do título, então por isso que eu coloquei o nome dele aqui. Certamente ninguém lembra que ele jogou aqui, mas talvez fique marcado, né? E um outro nome, o último, é o Emerson, o volante. Certamente dele você lembra, né? O Emerson jogou pela seleção brasileira há muito tempo. Foi cortado da Copa de 2002, mas ele era um dos capitães da equipe. Acabou não sendo campeão mundial, mas jogou 2006. Volante de carreira Real Madrid, Juventus, foi um baita de um volante durante a carreira inteira. Mas o Santos não jogou nada, também chegou no final da carreira. Eu nem lembro se depois ele vai para algum outro time, acho que ele chega a jogar em algum outro lugar antes de se aposentar de vez. Ele chegou aqui depois, já também no final da carreira, pedido do Luxemburgo. Jogou poucas vezes, era um cara que eu gostava muito, principalmente por causa da seleção e de ver ele no Real Madrid às vezes, né? Ele jogava no elenco dos Galácticos e tal, mas o Santos não deu certo. Então, é isso. Videozinho de curiosidade hoje, só coisa rápida, porque como eu falei, não estava a fim de falar desse assunto de jogadores pedindo para jogar ali, aqui, a gente já falou hoje no resenha também, enfim. Qualquer atualização também a gente traz durante a semana. O Santos vai enfrentar a Portuguesa, já está definido, né? A gente já falou, nas quartas de final, e depois eu vou vir com uma análise da Portuguesa também aqui. Então, é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí qual jogador curioso ou histórico, até que jogou aqui, ninguém lembra e você lembra. Fechou? Valeu!